Hoje, no país, 40 milhões de brasileiros vivem em situação de extrema pobreza. São 14 milhões de famílias que sobrevivem com cada pessoa ganhando, no máximo, meio salário mínimo. O cenário é assustador. Só vimos algo parecido em 2014. E o mais grave é que o número de pessoas vivendo nessa situação no Brasil cresceu de forma acelerada nos últimos 2 anos e aumentou ainda mais por conta da pandemia. Para falar desse assunto sério, o Alerj Debate de hoje recebe a socióloga e cientista política Carolina Gagliano. Bem-vinda, Carolina. Olá, saudações a todos os telespectadores. Obrigada, Carol. E o coordenador da CUFA, Central Única das Favelas, Mário Love. Obrigada pela presença, Mário. Obrigado, agradeço o convite. Carolina, para começar, explica um pouco para a gente, ajuda a gente a entender o que é estar na extrema pobreza, né? O que significa isso, como é feita essa classificação, como que o Ministério da Cidadania chega nesses números? Bom, primeiramente, a gente precisa dizer que não existe uma linha de pobreza oficial no Brasil. A gente tem várias linhas para classificar o que a gente chama de pobreza, ou pobreza extrema, ou extrema pobreza, tanto faz. Mas como não existe uma métrica oficial, uma medida oficial, a gente tem várias medidas que coexistem, né? Uma dessas medidas é a medida do programa Bolsa Família, que seria de R$ 89 por pessoa. Se a gente usa esse critério, a gente teria, e aí os dados são do IBGE de 2019, a gente teria 8 milhões e meio de brasileiros nessa situação, que dá mais ou menos 4% da nossa população. A gente tem uma outra linha, inclusive do próprio governo federal, que é a linha de concessão do BPC-LOAS, né? O benefício de prestação continuada previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, que já tem um valor diferente, que seria de 1/4 do salário mínimo. E aí, por esse critério, por exemplo, a gente já teria em torno de 25 milhões de pessoas na extrema pobreza no Brasil, que dá quase 12% da nossa população. Então, você percebe que, assim, por uma métrica ou por outra, eu posso triplicar esse número de brasileiros classificados dentro de um critério de extrema pobreza. E aí você vai me perguntar, mas qual que é o melhor critério, qual que é o pior critério? Eu vou dizer que é relativo, né? Depende do que você quer com isso, do qual objetivo que você busca atingir enquanto política pública ou enquanto de conhecimento da realidade a respeito dessas pessoas no Brasil. Lembrando que, por mais que a gente pegue um valor em moeda para fazer essa classificação, a pobreza envolve outras dimensões para além da renda, como acesso a serviços básicos, por exemplo, educação, saúde, saneamento, moradia digna, né? Que isso vai, inclusive, além, né, da aferição em valores monetários. E o importante, né, Carolina, é que a gente está vendo que esses números estão altos, né, e que alguma coisa precisa ser feita, porque, como você falou, mais do que números, mais do que a quantia, né, que essas pessoas têm, né, de renda, né, de valores, a gente está falando de acesso a serviços, de acesso à cidadania, né, de qualidade de vida, e que todo mundo deveria ter aqui no país. Enfim, eu vou trazer um outro dado. No final de 2018, a gente tinha 12 milhões e 700 mil pessoas vivendo na extrema pobreza. Em 2 anos, mais 1 milhão e 300 mil pessoas, né, brasileiros, entraram para esse grupo. Mário, a gente está falando de números mais uma vez, mas eu queria que você, com a sua experiência, né, na CUFA, contasse para a gente o que vocês estão vendo no dia a dia. O que significa esse aumento? Como está a situação das famílias brasileiras espalhadas aí pelo nosso país? Obrigado pela oportunidade, é um prazer sempre estar aqui com vocês debatendo. Eu preciso frisar o seguinte, para a gente conhecer o histórico de hoje, é preciso voltar um pouquinho no passado, voltar um pouquinho... As favelas são aglomerados subnormais, né, segundo o conceito de IBGE, e dentro do nosso levantamento, a gente tem um instituto chamado Data Favela, junto com o Data Popular e o Instituto Locomotiva. A gente, hoje no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente identificou mais de 1.200 favelas e cerca de, no Brasil todo, quase 14 milhões de pessoas morando em favela. Obviamente, quando a gente faz esse recorte social e econômico, faixa dessa população também estão dentro desses territórios, porque são territórios que eminentemente declaram maior deflagração de renda e, com isso, obviamente, as questões que são inerentes às questões sociais. Bom, e aí, quando a gente trata esses números frios, são dados, são achados,
que reverberam exatamente o que acontece dentro desses territórios, mas quando a gente vai para a ponta visualizar, a gente percebe que questões tão básicas que deveriam estar sendo evitadas ou provocadas, pelo menos debates públicos sobre vários aspectos, não estão acontecendo. Então, assim, é uma realidade cruel que a gente vivencia e permanece, porém, eu costumo dizer o seguinte, ou a gente realmente leva esse fórum, esse debate público para outras esferas, em especial do poder público, ou a gente vai ficar muito tempo ainda lamentando as consequências de não ter feito nada. Então, assim, as desigualdades sociais, elas são extremamente reverberadas dentro desses territórios e, sobremaneira, ou a gente reparte um pouquinho das riquezas que esse Brasil produz, ou então a gente vai lamentar seriamente as consequências. Então, assim, eu acredito muito nas propostas sociais, acredito nos projetos, desenvolvo e faço muitos, mas o impacto nesses territórios também tem que ser por vias econômicas. E talvez um dos caminhos seria levar o debate com jovens, com empreendedores locais, com negócios que ali estão sobre esse tema, como fortalecer economias tão importantes e que geram, obviamente, parte da produtividade desse país. A gente sabe que nessa situação, né, de extrema pobreza, falta tudo, né, Mário? Falta o básico. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Você deve conhecer várias histórias, né? Você deve ter convivido com várias pessoas já nesse período. E durante a pandemia, essa situação se agravou. E a gente estava até conversando aqui em off, né, antes do programa começar, né, de como as pessoas fazem a higienização, por exemplo, né? Esses lugares, às vezes, não têm acesso a água, né, a sabão, a álcool, gel, não é uma realidade dessas pessoas. Queria que você falasse um pouco sobre as principais dificuldades que essas pessoas enfrentam hoje e como está essa situação durante a pandemia. Então, no primeiro momento, o que a gente percebeu enquanto CUFA, enquanto instituição? As pessoas queriam pedir e não sabiam para quem pedir, e algumas pessoas queriam doar e, obviamente, não sabiam para quem doar e como doar, porque nesse intervalo, nessa lacuna, existe uma logística de adentrar esses territórios, correto? E aí eu entendo que não só a CUFA, mas outras instituições também se tornaram extremamente importantes em fazer a interlocução desses territórios com o asfalto que queria doar, de alguma maneira, inclusive grandes empresas, né, propriamente dito. Bom, num primeiro momento, a gente identificou, primeiro, quem seria o público afetado ou melhor, mais afetado nessa pandemia. E o público-alvo, obviamente, quando a gente fez a pesquisa de campo, a gente identificou que, em linhas gerais, seriam mães, aliás, mulheres, na sua maioria mães, na sua maioria negras, com mais de um filho ou com um filho com deficiência, que, em tese, não vive com o cônjuge, são autônomas ou liberais. E ainda é sabiamente conhecido por nós que na nossa sociedade patriarcal e machista ainda é papel da mulher cuidar. Então, em tese, essas mulheres ainda cuidavam dos sogros ou dos pais que estavam certamente no grupo de risco. Bom, quando a gente identificou isso, foi mais fácil a gente direcionar todo o material de higiene, produto de limpeza ou cestas básicas, por exemplo, para um grupo de recorte social. Então, a gente entendeu, e isso é margem dos nossos números, quase 80% de quem adquiriu produtos de higiene ou cesta básica era do universo feminino. Então, tão logo a gente entendeu isso, levar o material de higienização para evitar essa pandemia ou para minimizar o impacto dessa pandemia era de suma importância. Bom, e aí um exemplo, por exemplo, quando a gente chegou numa família para entregar uma cesta básica e alguns materiais de higiene, principalmente sabonete, porque teve muita doação de sabonete, eu perguntei na casa, e aí foi uma experiência muito pessoal, quantos familiares moravam naquele terreno. E o avô me respondeu que só de neto eram 15. Então, isso era uma realidade. E aí, entender esse princípio foi o principal fator para que a gente conseguisse direcionar não só o material de higiene, mas material adequado para a higiene e no que tange quantitativo e esfera,
para que essas pessoas realmente pudessem evitar esse grau evolutivo de pandemia. Bom, e assim eu entendi que, na verdade, principalmente em lugares que não tinham água, ou, por exemplo, não tinha água potável, etc., tivemos doação de água, levamos cloro, levamos água sanitária, porque eram produtos engarrafados que ficavam de fácil acesso para que, naquele momento, nós pudéssemos evitar. Mas eu costumo dizer o seguinte, que, na verdade, esse problema é pré-existente. Ele é antes da pandemia. A pandemia, ele abre as cortinas para que o asfalto e a sociedade, em linhas gerais, entendam o tamanho do problema que adentra esses territórios. E aí eu acho que levar temáticas como essa de discussão, não só a discussão, mas a solução, se faz importante nesse momento. Com certeza, Mário. E você falou coisas importantes, né? Falou do perfil das pessoas, né? Da importância da gente entender quem são essas pessoas e também essa característica das favelas, né? Porque nas favelas hoje ainda tem, por exemplo, disseminação de tuberculose. Então a gente está tratando de uma área, de uma região muito diferente. Então a gente tem que ter vários cuidados. A gente fala em aglomeração, por exemplo, você falou dessa família, né? Com 15 pessoas. O olhar, as políticas públicas têm que ser muito específicas, né, Carolina, para essas comunidades que têm características muito próprias, né? Sem dúvida nenhuma, passando por todos os protocolos relativos à higienização e, como você mesmo ressaltou, como é que você faz isolamento numa casa que tem 15 pessoas e, enfim, não sei a metragem, mas não devia ser muito grande, de modo que cada um dos 15 tivesse um quarto. Com certeza não era o caso, né? Então, como é que você faz isolamento nessas condições? Se alguém pega ali o vírus, como é que faz para evitar a propagação no meio daquela família? Sabe? Então, essas questões elas precisam ser discutidas e, como o Mário ressaltou, isso não é um problema que aparece com a pandemia, é um problema que já existia e a pandemia só escancara isso, a brutalidade, na verdade, desse processo. E aí a gente tem que procurar, né, Carolina, soluções no poder público, né, políticas públicas, e também a gente precisa contar com o apoio da sociedade civil, né, que nessa pandemia demonstrou uma solidariedade, né, uma vontade de ajudar, de doar, que tem que continuar depois, porque, como vocês falaram, é um problema que não começou agora e que também não vai terminar com o fim da pandemia, né, Carol? Exatamente. Pessoal, vamos fazer uma rápida pausa na nossa conversa. Eu vou chamar um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre como a pandemia contribuiu para agravar a crise social no nosso país. O próximo bloco também vai focar, né, em lembrar a importância da solidariedade, como a gente estava falando, no combate à fome e à miséria no Brasil. Fica aí, daqui a pouquinho a gente volta.